Eu vou dar início, então, chamando a colega Patrícia Mendes, que falará nesse painel sobre epidemiologia e diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais do Brasil. E Patrícia Mendes vai falar sobre experiência de vida real. Patrícia Mendes é formada em Direito e em Administração, com ênfase em empreendedorismo. Está ligada ao voluntariado há 16 anos, sendo presidente da AMDII, Associação Mineira de Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, de 2015 a 2018. É membro fundador da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, Associação Nacional de Pacientes, tendo sido eleita presidente para a atual gestão. Patrícia? Gente, vou colocar isso aqui. Que responsabilidade. Bom dia, meu povo. É um prazer enorme estar diante de todos para falar sobre a realidade dos portadores de DI no Brasil. Eu gostaria de saber aqui quantos de vocês não convivem com a doença inflamatória intestinal. Ninguém, né? Todo mundo sabe a dor nossa de cada dia. Mas vamos aproveitar esse momento de gravação e possivelmente transmissão pela TV Senado para falar para todo o Brasil, para todos os que nos assistem, sobre as famosas DII. Me parece pertinente explicar resumidamente, porque, afinal, eu não poderia prosseguir com minha fala sem antes me certificar que todos que nos assistem conhecem essas doenças, ainda que superficialmente e explicado através de uma pessoa que não é profissional de saúde, mas que convive com o diagnóstico há quase 22 anos, no caso, eu. Tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa são inflamações crônicas e autoimunes, o que significa que não são transmissíveis e também que não têm cura. Não existe um agente específico que provoque essas doenças, o que resulta em tratamentos individualizados para cada paciente. Ambos têm apenas controle medicamentoso, algumas vezes cirúrgico, e, em comum, temos o fato de que ambas afetam o trato digestório. A doença de Crohn provoca inflamações salteadas e pode lesionar qualquer área da boca ao ânus. A retocolite ulcerativa, por sua vez, provoca lesões contínuas e está restrita ao intestino grosso. Os sintomas mais comuns passam pela perda de fezes, de sangue e presença de muco nas fezes, cólicas, distensão abdominal, diarreia frequência, urgência ir ao banheiro, febre, perda rápida e significativa de peso. Aos períodos sem sintomas, chamamos de remissão. Então, se o Brasil que nos assiste souber vir alguém que está com diarreia, com toda hora precisando se ausentar do trabalho, correndo das suas atividades, evitando vida social, saibam que isso não é, abre aspas, frescura, fecha aspas. Feitas essas considerações, retomo minha fala. Habitualmente, não me prendo a roteiros, mas precisei escrever e reescrever essa mensagem, tomando cuidado para que ela não parecesse uma homenagem póstuma. Sim, senhores. Ao longo desses anos de convivência com portadores, primeiro num grupo do extinto Orkut, depois migrado e aumentado para um grupo de Facebook, além da experiência como presidente da Associação Mineira no último quadriênio e hoje à frente da DI Brasil, já perdemos muitos daqueles a quem chamamos de irmãos intestinais. Quando recebi o diagnóstico, ouvi do médico que você não vai morrer por causa da doença, mas você vai morrer com a doença. Pouco a pouco, e não sem passar por duras experiências, entendi que disciplina no tratamento seria fundamental para alcançar e manter a desejada remissão. Principalmente, disciplina no uso do tratamento medicamentoso prescrito por meu médico. Seria, então, supostamente fácil o controle das DIs, se não fosse a dura realidade com a qual convivem os portadores. Primeiro, demora para chegar ao diagnóstico em até 2, 3 anos, conforme o próprio estudo feito pela ABCD, a Jornada do Paciente. Falta de profissionais capacitados especificamente sobre as DIs na rede básica de saúde.
filas de milhares de pessoas que, dependendo da saúde pública, esperam até 2 anos a realização de uma colonoscopia, exame mais eficaz no diagnóstico, um dos exames mais eficazes no diagnóstico. Uma vez que alcancem a reta de chegada a um centro de referência e já com diagnóstico, a situação não melhora. Essas pessoas precisam de medicamentos de alto custo, que, não obstante estarem preconizados pelos PCDTs, os protocolos clínicos do Ministério da Saúde, nem sempre estão disponíveis para distribuição pelas secretarias estaduais. Vejam, por exemplo, que em 2018, o Ministério Público Federal, a pedido da ANDI, Associação Mineira, propôs uma ação civil pública para regularizar o fornecimento da medicação em Minas. Isso em 2018, foi conseguida uma liminar numa ação civil pública e até hoje nós estamos enfrentando no estado o desabastecimento. Os desafios não acabam aqui. Com a demora no diagnóstico e falta de medicamentos, muitos pacientes têm a situação agravada e passam a depender de medicamentos mais fortes e mais caros, os imunobiológicos. Estes, por sua vez, são disponibilizados apenas para pacientes com doença de Crohn, cujo PCDT está atualizado até 2017. Para a retocolite, pasmem, resta apenas o caminho da judicialização para conseguir os medicamentos, o que a gente tanto gostaria de evitar. Sabem por quê? O PCDT da retocolite é de 2002 ainda. Confiaram em mim falar sobre a experiência da vida real. E falo aqui sobre tantas histórias, sobre tantos de vocês. Dentre todos os casos, reporto-me aquele cuja história virou uma bandeira pessoal para mim. E já explico. Como mencionado anteriormente, falando de redes sociais, porque a minha experiência vem de redes sociais há muito tempo, cabe mencionar que existe um grupo no Facebook cuja criação aconteceu em janeiro de 2011. Em janeiro de 2012, esse grupo foi procurado pela irmã de um portador no interior do Paraná, que depois de ter ficado anos sem tratamento, estava com um quadro bastante agravado. Ele tinha pouco mais de 30 anos e pouco mais de 30 quilos. Sempre que ele ia ao hospital, recebia soro com analgésico para amenizar a dor e era liberado. Até que ele não resistiu mais. A irmã chegou ao grupo pedindo ajuda e, numa rede social, os portadores brasileiros fizeram uma grande mobilização. Conseguiram que ele fosse internado numa cidade próxima. Ele recebeu alimentação parenteral, ganhou um pouco de peso e foi levado para a cirurgia de retirada total do intestino grosso. No dia 22 de janeiro, pela manhã, fizemos contato com a irmã. Ela havia acabado de sair de uma visita da UTI e relatou que ele disse que há anos não sabia o que era acordar sem sentir dor. Agradeceu a mobilização e disse que nós, amigos virtuais, tínhamos sido os únicos amigos verdadeiros que ele havia feito ao longo dos últimos anos. Na noite daquele mesmo dia 22 de janeiro, recebemos um SMS informando que esse portador não havia resistido ao pós-operatório. Perdemos um Marciano Machado de Brito, cuja história contamos aqui hoje com a anuência da família. Na linha do tempo, e ainda em 2012, enquanto os pacientes dos estados de Minas Gerais e Piauí recebiam acolhimento e apoio das já formadas ANDI, Associação Mineira, e a CRON, no Piauí, as pessoas em outros estados sequer tinham a quem recorrer. ANDI e a CRON não podiam trabalhar fora dos limites impostos por seus respectivos estatutos. Levantamos essa bandeira porque era absurdo ver tantos dos nossos perdendo a vida por causa da falta de informação, da dificuldade de acesso a médicos e tratamentos. O tempo passou. Assumi a gestão da Associação Mineira em seguida e depois da Nacional. Em agosto de 2015, foi realizado o primeiro encontro nacional de portadores em São Paulo. Nele foram mapeadas as dificuldades em cada estado e feito um levantamento das lideranças locais. O levantamento dessas demandas resultou no projeto de lei 6538 de 2016, que foi proposto pelo deputado federal Marcelo Aro para nós. Assim começaram a ser formadas outras associações estaduais para apoio aos pacientes,
E daquelas 2 existentes em agosto de 2015, hoje temos associações ou grupos organizados em 20 estados. Em Minas Gerais, em virtude do tamanho do estado, contamos não apenas com a associação estadual, mas também com 5 associações regionais independentes. Precisamos saber quantos somos e onde estamos. Uma consulta ao Ministério da Saúde, através da Lei de Acesso à Informação, noticiou que em 2014 éramos quase 75 mil pacientes entre Crohn e retocolite. Hoje, e isso considerados apenas os números daqueles que recebiam a medicação pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, somos mais de 100 mil em todo o território nacional. E somos capazes de apostar que entre servidores e até mesmo parlamentares, temos alguns dos nossos no Congresso e ou no Senado. Convidamos essas pessoas, se estiverem nos ouvindo, a se juntarem a nós. Hoje, enquanto gestora de uma ONG nacional, eu não poderia estar diante dos senhores sozinha. Me pareceu urgente a necessidade de trazer a público a manifestação de algumas lideranças estaduais, conforme o vídeo que eu vou pedir para passar. Olá, sou Leivane Rodrigues, de Belém do Pará, e faço parte do grupo ADI Pará. E aqui em Belém, um dos maiores problemas, fora a falta de medicação, tanto a mesalazina como a azatioprina, que em vez de outra está faltando. Meu nome é Letícia, do estado de Santa Catarina. Aqui em nosso estado, além da falta de medicamento, muitos pacientes só conseguem a sua medicação através de via judicial. E a fila de colonoscopia ultrapassa de 4 meses de espera. Olá, me chamo Lilian, sou da ADI Pernambuco. Aqui em Recife, os dados que eu tenho é do Hospital das Clínicas, onde existem cerca de 500 pacientes, sendo 325 de retocolite e 175 de doença de Crohn. A espera para uma colonoscopia varia de 2 semanas a 3 meses, dependendo da gravidade dos pacientes. Nosso maior problema é a falta de medicação pela farmácia do estado, onde a azatioprina e mesalazina, desde setembro de 2018, mais ou menos, que está em falta. Precisamos mudar isso. Obrigada. Olá, bom dia. Meu nome é Sandra, sou do Maranhão. Sou paciente da retocolite há 12 anos. E aqui no Maranhão não são só as doenças que são raras. Raras são as informações sobre as doenças. Raras são os medicamentos de excelência e acesso a todos. Raros são os exames que conseguimos marcar pelo SUS. Raros são a quantidade de médicos especializados. Raros são os apoios dos governantes. A única coisa que não é rara é a nossa luta por avanços e busca pela cura. Sou Conrado Coabini, da Associação Paulista. Por aqui percebemos que há muita desinformação, além de longa espera para exames e também falta de remédios como azatioprina e mesalazina. Precisamos conscientizar a todos da importância de nossa luta. Sou Magda, presidente da AGAD, no Rio Grande do Sul. Persiste a falta de azatioprina no estado e temos uma fila com mais de 2.500 pessoas aguardando consulta com o especialista para fechamento de diagnóstico. Oi pessoal, aqui é a Verena, presidente da ABAT da Bahia. Nossa principal dor hoje é fazer com que o pessoal do interior tenha acesso com dignidade à saúde em DI. Olá, eu sou a Carla Ferrari e represento a Associação do Espírito Santo. Nós temos cerca de 2.500 pacientes com diagnóstico confirmado em nosso estado e um dos maiores problemas que enfrentamos é em relação aos exames, principalmente os de imagem, que quando o governo libera, vem em desacordo com a solicitação médica. Olá, meu nome é Livan Júnior, sou presidente da ADI Tocantins. Estamos há aproximadamente 6 meses sem fornecimento de mesalazina e outros medicamentos, com grande dificuldade para a realização de consultas e exames através da saúde pública. Eu sou a Bruna, presidente da ANDI, e além da distribuição irregular das medicações de alto custo e as longas filas dos exames especializados, ainda existe o preparo inadequado dos profissionais da rede básica de saúde. Sou a Carla, da APARD, Paraná. Fazendo um comparativo com os outros estados, o Paraná está bem assistido.
A nossa principal dificuldade é com relação à judicialização dos medicamentos imunobiológicos para os portadores de retocolite ulcerativa, visto que o PCDT não está atualizado desde 2002. Também encontramos dificuldades na suplementação para os portadores de doença de Crohn e retocolite. Ana Guimarães, vice-presidente da ADRIO, Associação do Estado do Rio de Janeiro. Pacientes fluminenses sofrem para a dispensação de medicamentos de alto custo na Rio Farms. Entre as dificuldades estão falta de remédios e também a exigência de novos exames para cadastro. Sou a presidente Suimei da AGI de Goiás. Aqui estamos muito bem assistidos em relação às medicações, porém falta apoio nas suplementações aos pacientes debilitados. Oi gente, aqui é a Aline da DI Rondônia. Aqui no nosso estado estamos com dificuldades para encontrar a azatioprina e também uma mesalazina de 800 mg e o supositório. A fila de espera para fazer uma colonoscopia é em torno de 1.200 pessoas. Muito bem. O estado do Paraná já encontrou seu caminho, através do árduo trabalho da Associação Paranaense, a APARD, e com o apoio dos órgãos públicos. Hoje já não temos outros Marcianos Machado de Brito naquele estado. Precisamos do apoio dos nossos parlamentares e do Ministério da Saúde para estender a experiência paranaense para todo o Brasil. Apresentamos nossos problemas e trazemos aqui também as propostas para a solução. E são soluções que podem custar aos cofres públicos menos do que o custo de pacientes sem assistência e sem tratamento. Elencamos brevemente. Primeiro, pugnamos pela implantação da notificação compulsória para as DIs. O Ministério da Saúde possui o DataSUS, um sistema avançado que, devidamente alimentado com esses dados, traria para nós informações precisas que permitiriam uma melhor gestão para tratamento dos pacientes. Primeiro, indicaria quantos somos e onde estamos, como já foi dito anteriormente. Segundo, indicaria quais são os municípios para a criação de centros de referência e centros de infusão em locais estratégicos, em pontos estratégicos. Terceiro, contribuiria para que a medicação fosse dispensada de forma regular e contínua, sem prejuízo para os pacientes e com economia para os cofres públicos. E 4, possibilitaria melhor planejamento da logística para a distribuição dos medicamentos para o interior de cada estado, o que é muito difícil em estados principalmente grandes, como Minas Gerais, Pará. Segundo, precisamos da atualização do PCDT para a retocolite ulcerativa, cuja última atualização, repito, data de 2002, estando obsoleto e obrigando a nossa busca pela judicialização. Terceiro, precisamos resolver o gargalo, a porta de entrada, onde começa a jornada de todos os pacientes, o atendimento na rede básica de saúde. A educação dos profissionais da rede básica é imprescindível para possibilitar diagnósticos mais rápidos e menos sofrimento aos pacientes. A solução para isso veio da DI Santa Catarina, que propôs a criação de vídeos com palestras e ou videoaulas direcionadas a esses profissionais. Temos condições de trabalhar pela produção desse material e aqui pedimos o imprescindível apoio dos médicos presentes. Precisamos também do apoio do Ministério da Saúde, pois só assim conseguiremos fazer esse material chegar em todo o Brasil. Fica nosso pedido de apoio, ressaltando que não é uma questão de custo, será praticamente custo zero, uma coisa mínima. Então, a questão aqui não é financeira. E 4, pleiteamos a criação de uma política de divulgação das doenças inflamatórias intestinais para minimizar o preconceito e a discriminação dos pacientes. Para finalizar, gostaria de pedir à senhora Lorena Prado, presidente da Associação Paranaense, que faça chegar essas flores à família do Marciano Machado de Brito, que acendeu em nós a necessidade de trabalhar em conjunto e pelos portadores de todos os cantos do Brasil. Hoje trabalhamos. Marciano representa cada portador que foi tirado do nosso convívio. E assim é que hoje trabalhamos, sabendo que ou salvaremos todos ou pereceremos todos. E essa será sempre a nossa bandeira.
Lorena, cadê você? Já. Vamos deixar. Nossa, meu Deus. Fica o registro. Tem alguém do Paraná aqui? Tem outra pessoa do Paraná? Entregamos pessoalmente depois. Doutora Marta, muito obrigada pela oportunidade. Nós sempre dissemos que juntos nós somos mais fortes, isso pode parecer clichê, mas não é. Só unidos é que a gente consegue sair do lugar onde estamos para chegar no lugar onde queremos. Obrigada.